gostaria de servi-los com uma mensagem nesta oportunidade. Eu gostaria de falar com vocês sobre não desperdice a sua vida. Você pode dizer isso para alguém que está perto de você? Diga para ele, não desperdice a sua vida. Abra comigo sua Bíblia aí no livro de Neemias. Neemias capítulo 1. Essa noite eu vou pregar a vocês falando sobre algumas partes da Bíblia que fala sobre pessoas, na grande maioria deles jovens, que possuíam uma vocação, que possuíam um chamado, e como eles entenderam isso e disseram um sim para Deus. E esse sim que eles disseram para Deus foi transformador acerca da vida que eles viveram, do chamado que eles atenderam, de como eles foram úteis para o propósito de Deus através da vida deles. E eu gostaria de apenas tomar como lição inicial para essa palavra o livro de Neemias, capítulo 1. Eu gostaria de ler com você alguns versículos dentro deste capítulo. Neemias, capítulo 1. Você encontrou aí? Amém? Vamos lá? Nós vamos ler alguns versículos a partir do verso 1 e vamos ler apenas até o verso 4. Mas a partir desse texto eu gostaria de iniciar uma mensagem ao seu coração. Está escrito assim: palavras de Neemias, filho de Acalias. Sucedeu que no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, veio a mim Hanani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E eles me disseram que os restantes que ficaram do cativeiro estavam na província, em grande miséria e desprezo, que os muros de Jerusalém estavam destruídos e que as suas portas estavam queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, me assentei e chorei. E lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Se você leu comigo com um sinal aí, diga amém. Deus te abençoe, você pode se assentar em nome de Jesus. A grande maioria de vocês aqui são jovens, aqueles que talvez não estão mais nessa fase de adolescência e juventude, talvez estão com 25, 30, quem sabe outros 32, 35, mas a grande maioria de nós que estamos aqui neste dia somos jovens. Uma das perguntas que mais são feitas sobre a vida, em todos os lugares, e aí pode ser métricas que saem talvez de países como Portugal, Suíça, Holanda, Reino Unido, na região de todos os países que compõem o Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, ou países talvez humanamente falando mais menos desenvolvidos. Qualquer realidade que você lidar com a existência humana, uma das perguntas que as pessoas mais fazem sobre a vida é o seguinte: qual é o propósito da minha vida? No que eu posso ser útil? Como que eu vou gastar os meus dias? Para que eu estou aqui? Aonde é que a minha vida se encaixa? O que é que eu tenho utilidade e plenitude de existência se eu estou fazendo isso? Pode ter certeza, independente de quanto de dinheiro que a pessoa tem, do país que ela mora, de tudo aquilo que envolve o contexto geral da sua vida, todo ser humano está em busca de sentido para a sua vida. Esse é um questionamento que fura a bolha de poder aquisitivo, de poder social do lugar onde vive. Todo mundo está em busca do sentido da sua vida. A Bíblia, ela possui muitas mensagens, sem dúvidas alguma. A mensagem central da Bíblia, a base, é Cristo. É o poder do Evangelho. E você sabe muito bem que o Evangelho, a palavra Evangelho significa boa notícia, boa nova. Porque o Evangelho é uma boa notícia. E qual é a boa notícia do Evangelho? Qual é a mensagem central da Bíblia? A boa notícia do Evangelho é que todos nós estávamos mortos em nossos pecados, delitos e iniquidades.
sem esperança, não apenas para esta vida, mas principalmente para a eternidade. Só que Deus enviou o seu Filho, e ele foi à cruz. E ele morreu uma morte que quem era para ter morrido aquela morte éramos nós. Mas Deus generosamente deu o seu Filho na cruz, morreu uma morte que era minha e era sua, e em troca ele nos perdoou dos nossos pecados, viveu a nossa morte e nos deu acesso à sua vida, que é uma vida abundante, que é uma vida plena. Através disso que Cristo fez na cruz por nós, existiu perdão para os nossos pecados, existiu salvação para a nossa alma, existiu esperança para a nossa vida. Essa é uma convicção que você nunca pode deixar que saia do seu coração, porque essa convicção ela constrói identidade em você. Guarde isso dessa tarde. Se existe uma identidade que você tem que ter certeza que você carrega ela, é que você é um filho de Deus, é que você é uma filha de Deus. Se há uma convicção que nada pode roubar do seu coração, é que a palavra de Deus diz que não existe mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Se existe uma coisa que o diabo quer tirar do seu coração e não deixar que passe pela sua mente, pela sua consciência, é que você é uma filha de Deus, que Cristo morreu no seu lugar, que Cristo perdoou os seus pecados, que há esperança para a sua vida, que a sua vida tem sentido, que há um futuro extraordinário de Deus reservado para você. Essas convicções, elas são convicções bases do Evangelho. Você não pode deixar que nada roube do seu coração essas convicções. O valor que você tem em Deus, que o Evangelho é uma boa notícia, que Cristo perdoou você, que não existe nenhuma condenação que pode existir sobre a sua vida, porque existe perdão de Deus para você. E que após essa vida concluir, e que essa vida seja plena, extraordinária, frutífera, que você viva uma vida ilustre, que você faça jus à identidade que você carrega de filho de Deus. Que tudo que você fizer, que Deus prospere você, que haja inteligência sobre a sua mente, que tudo que você colocar a mão para fazer, que Deus te dê entendimento, soluções, que você seja a pessoa mais bem desenvolvida na área profissional que você vai dedicar a sua vida profissional, mas que quando toda essa vida aqui terminar, porque um dia ela termina, que você possa estar para sempre com Cristo na eternidade. Então, essas bases são bases centrais do Evangelho. Você não pode deixar nada roubar de você essas convicções. Você é um filho de Deus, Cristo foi na cruz, morreu no seu lugar, perdoou você dos seus pecados, há esperança para a sua vida, Deus tem planos para a sua história, essas são convicções centrais. Só que enquanto nós ainda estamos aqui nessa vida, a gente sempre se pergunta isso. Qual é o propósito de Deus para mim? Como que eu posso ser útil? Aonde é que eu me encaixo? Qual é o caminho que, se eu escolher viver aquilo, fazer aquilo, dedicar a minha vida pelaquela causa, eu vou encontrar senso de plenitude, eu vou me sentir completo. Eu vou olhar para a minha vida quando eu estiver lá na frente com 60, 70, 80, 90 anos e dizer, se eu pudesse voltar aos 15, aos 20 anos, eu iria fazer a mesma coisa. Iria dedicar os meus dias do mesmo jeito. A gente sempre se pergunta isso. Como que a gente entende qual é o nosso propósito? Existem pelo menos 3 provocações e entendimentos que eu gostaria que você carregasse com você a partir dessa tarde, dessa noite, sobre como que você identifica qual é o propósito de Deus para a sua vida. Em primeiro lugar, você está comigo aí? Diga amém. Você precisa identificar quais são os seus talentos. Você pode repetir isso comigo? Diga, eu preciso identificar quais são os meus talentos. Jesus contou uma história extraordinária. Mateus capítulo 25 diz que um homem, que a Bíblia chama ali de Senhor, era um homem riquíssimo. E ele tinha 8 talentos. Quantos talentos? Para você ter uma noção do quanto que isso representava, um talento era uma das maiores cifras monetárias daquela época. Era o salário de 20 anos de trabalho braçal. Então imagine isso, por exemplo, e aplique isso para a realidade de Portugal, ok? O salário médio que as pessoas ganham em um mês.
multiplique isso por 12. Você vai chegar a uma cifra muito considerável. Multiplique essa quantia por 20. Era o que naquela época valia um talento. Era o salário de 20 anos de trabalho braçal. Esse homem da parábola que Jesus contou em Mateus 25 tinha 8 talentos. Ele era um homem riquíssimo. E ele foi fazer uma viagem. E a Bíblia diz que ele chamou 3 servos. Quantos servos? E ele confiou a cada um desses servos os seus talentos. A diferença é que a um ele confiou 5, a outro ele confiou 2 e a outro ele confiou 1 talento. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Nós vamos, no decorrer da mensagem, entrar em Neemias. Mas eu estou construindo uma ideia sobre como você encontra o sentido da sua vida, o propósito da sua vida, como você encontra aquela condição que você vai olhar e dizer: a minha vida encontrou sentido nisso daqui. Eu descobri a razão pela qual Deus me trouxe ao mundo. Confie a mim, nesse instante, a sua atenção, para que eu possa compartilhar e construir a mensagem desta tarde ao seu coração diante disso daqui. Um servo recebeu quantos talentos? O outro e o outro. Deixa eu falar uma primeira coisa para você aqui. Não tem ninguém que Deus não tenha dado pelo menos um talento. Ok? Talvez uns tenham mais do que os outros. Ok? Talvez algumas pessoas possuem mais habilidades do que outras em algumas áreas. Ok? Mas você precisa entender uma coisa. Existe uma riqueza que Deus colocou em você. Existe um talento que Deus colocou em você. Existem habilidades que Deus configurou isso na sua vida. O propósito de Deus para a sua vida está atrelado aos talentos que inicialmente Deus já te deu. Você entende isso? Ok? Não há ninguém que Deus não tenha dado pelo menos um talento. Tem uma ilustração que eu acho ela fantástica. Imagine, por exemplo, os cabos dessa caixa aqui, ok? Imagine que um cabo desse daqui tem 5 metros de comprimento. Qual o tamanho? Um cabo de 5 metros de comprimento pode ter muitas utilidades? Sim. Se você precisar, por exemplo, amarrar algum objeto e puxar com ele, você consegue? Consegue. Se você precisar amarrar esse púlpito aqui, esse púlpito menor, com um cabo desse, você consegue? Consegue. Dentro de uma necessidade momentânea ali, existem muitas utilidades que um cabo desse pode ter? Existem. Só que ele foi feito para isso? Não. Se você utilizá-lo para isso, você vai conseguir ter dele a totalidade daquilo que ele pode entregar? Não. Porque você só vai conseguir utilizar todo o potencial que ele carrega se ele estiver conectado ao local que ele foi criado para estar. Se ele estiver no local certo, ele consegue amplificar uma voz. Ele consegue fazer pessoas que estão longe ouvir um som que está sendo transmitido. Deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes estar fazendo alguma coisa e sendo útil em alguma coisa pode estar te roubando daquilo que de fato você nasceu para fazer. Às vezes estar sendo útil em algo pode estar omitindo de você os grandes e preciosos talentos que Deus tem para a sua vida. Mateus, como que eu encontro o propósito de Deus para a minha vida? Em primeiro lugar, você precisa identificar quais são os seus talentos. Tem alguma coisa que você sabe fazer que você faz com qualidade. Deixa eu dar uma dica para a sua vida. Treine naquilo que você é bom. Você pode repetir isso comigo? Diga: eu preciso treinar naquilo que eu sou bom. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Nós ouvimos várias canções com o Ministério de Louvor. Acho que vocês vieram de Cascais, é isso mesmo? Maravilhoso. Se eu for cantar aqui, vai ser muito ruim, porque eu não sei cantar. A minha média cantando deve ser mais ou menos 2. Qual? Se eu fizer uma escola de cântico, aprender sobre entonação, subtonação, sobre postura de voz, sobre cantar com diafragma e não usando com o pulmão, talvez a minha média vai para um 4. Mas eu nunca vou chegar num 10. Porque eu não tenho isso como habilidade natural. Ok? Existe alguma coisa que você sabe fazer que você já é bom nisso. Você precisa aperfeiçoar. Dificilmente você vai sair de algo que na sua vida você é média 3 para uma média maior do que 6. Ok? Dificilmente algo que você é ruim, você vai conseguir se tornar excelente naquilo. Na grande maioria das vezes, você vai se tornar excelente em algo que você já é bom.
Você precisava de ser aperfeiçoado, treinado, especializar-se naquilo. Mateus, como que eu faço para encontrar qual é o propósito de Deus para a minha vida? Identifique quais são os talentos que Deus já colocou em você. Deus está te dando uma direção. Deus está com isso te apontando qual é a área que Ele quer usar você. Talvez você tenha habilidades que, quando você faz isso, você sabe que você está fazendo algo útil, você sabe que aquilo que você faz é agradável para quem ouve, você sabe que aquilo que você faz é útil para quem está sendo abençoado pelo seu serviço, pela sua entrega, pelo exercício do seu ministério. O Senhor está dizendo ao seu coração nesta tarde, que esta área que Ele já colocou em você, como habilidade, como dom e como talento, é um direcionamento do propósito que Deus quer usar a sua vida. Você está entendendo isso? Diga glórias a Deus. Você precisa identificar qual é o seu talento. Você quer encontrar qual é o propósito de Deus para a sua vida, você precisa identificar quais são as áreas que Deus já investiu em você, que Deus já te deu habilidades, que Deus já colocou capacidade e entendimento em você, porque muito provavelmente as áreas que Deus já colocou talentos em você, para essas áreas já são dons naturais que Deus colocou em você acerca do propósito que Ele quer usar a história da sua vida. Você entende isso? Diga comigo, meu dom sempre vai estar atrelado ao meu propósito. Ok? Deixa eu dar um exemplo para você. José. Deus colocou uma habilidade natural em José, saber interpretar sonhos. Ok? Com 17 anos ele já está tendo sonhos. Com 28 anos ele está preso e também tem um carcereiro, um padeiro e um copeiro preso, e ele consegue interpretar daquele homem o quê? Sonhos. E é através de um sonho de Faraó, que ele dando a interpretação, que o Faraó olha para ele e fala assim, ó, você será governador do Egito. O dom que Deus habilitou nele foi o que conectou ele com o propósito de Deus para a vida dele. Porque o propósito de Deus para você, o que vai conectar você a isso, são as áreas que Deus já colocou habilidades em você. O que você precisa é melhorar. O que você precisa é, diga comigo, eu preciso ser o melhor no que eu faço. E aí você é melhor no que você faz, não para você ser melhor do que alguém, ok? É para você ser melhor do que você mesmo. O Mateus de hoje tem que ser melhor do que o Mateus de ontem. O Mateus de amanhã precisa ser melhor do que o Mateus de agora. O que você faz, você precisa melhorar. Você precisa crescer. Você precisa desenvolver. Você precisa aperfeiçoar na área que você já tem um talento. Identifique algo que você já é bom. Porque se a sua média é 7 em algo, sem você se especializar nisso, se você se especializar nisso, você chega num 10. Você alcança a excelência. Está comigo aí? Ok? Primeiro lugar, como que eu descubro qual é o propósito de Deus para a minha vida? Identifique quais são os talentos que Deus já colocou em você. Segundo lugar, identifique em que você pode ser útil. Ok? Identifique em que você pode ser útil. Pergunte para alguém perto de você aí, você já descobriu a sua utilidade? Guarde isso dessa mensagem. Suas grandes utilidades serão descobertas em um momento de necessidade. Ok? Vou repetir isso daqui mais uma vez a você. Suas grandes utilidades serão descobertos em um momento de necessidade. Neemias está no palácio. Está onde? Confortável. Trabalhava para o rei. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Você está comigo aí? Diga amém. Já volto aqui para esse ponto. Neemias era judeu. Neemias era o quê? Ele estava onde? Em Israel? Não. Estava onde? Na Babilônia. Diga comigo. Ele era, ainda que indiretamente, um imigrante. Daniel foi uma espécie de primeiro-ministro na Babilônia. Ele era um supervisor de províncias. Ele era um dos homens mais poderosos do império. Um homem de confiança do rei. Ele era um caldeu? Não. Ele era um judeu. Sabe o que ele era na Babilônia? Um imigrante. José foi governador do Egito. Ele era um egípcio? Não. Ele era de onde? De Hebrom. Sabe o que ele era no Egito? Um imigrante.
Ester não era judia, ela se tornou rainha. Ela era de Israel. Sabe o que ela era em Suzã? Um imigrante. Jesus foi um imigrante. Jesus foi levado para o Egito por causa de uma perseguição religiosa quando ele era criança em Israel. A Bíblia é um livro de imigrantes. O que você precisa entender é que o que precisa mudar em você é a cabeça da cultura do imigrante. José chegou no Egito entendendo, eu posso governar aqui. Daniel chegou na Babilônia entendendo, eu posso ser um primeiro-ministro aqui. Você está comigo aí? Você precisa entender que aonde Deus planta você para que você floresça nesses lugares. Se Deus te trouxe para Portugal, se você é a primeira ou segunda geração, se você nasceu aqui ou talvez nasceu no Brasil, seus pais vieram, você é a segunda geração, se você veio aqui, mas nasceu no Brasil, você é a primeira geração, você precisa entender que esse país é seu. Você está comigo aí? Agora, tem uma coisa que você precisa entender. Deus levou 2 profetas para a Babilônia no exílio. Quantos? Quantos? Um tinha linhagem nobre. E linhagem nobre ele não tem a ver com ser descendente de rei, mas tem a ver com formação, consciência, com estrutura de ensino, ok? O nome dele é Daniel. Quem era? O outro não tinha. O nome dele era qual? Ezequiel. Ezequiel ficou ainda. Ficou aonde, você lembra? Junto aos cativos no rio Quebar. E Daniel? Na corte. O seu nível de preparo vai determinar o seu nível de alcance. Ok? O seu nível de preparo vai determinar o seu nível de... Guarde uma coisa, até quando as coisas ficam ruins, você precisa estar no grupo de quem ficando ruim vai estar entre os melhores. Até quando as coisas ficam ruins, você precisa estar no grupo de que quando as coisas ficam ruins, essa pessoa fica entre os melhores. Sempre vai existir um bom espaço para os melhores. Sempre. Você precisa entender que se Deus te trouxe para cá, Deus quer usar a sua vida nesse lugar. Você precisa entender que a fé que você carrega, ela precisa ser uma fé blindada para que ela seja indestrutível. Os muçulmanos estão pensando isso nesse país, estão pensando isso na Europa. Eles estão concorrendo vagas de prefeitos, estão ganhando. Eles estão alcançando postos altos na sociedade. Pega um jovem cristão, manda ele para a universidade. Com 6 meses ele volta duvidando de Deus. Pega um jovem muçulmano, manda para a universidade. Em 4 anos ele volta muçulmano. O que está acontecendo com a nossa fé? Só há uma explicação. Nós estamos com raízes fracas e rasas. É um trabalho que está falhando em casa na doutrinação. Porque eles são doutrinados desde o início. Um dia você será pai e você será mãe. Você precisa entender que a fé é algo construído dia a dia, através da sua educação, através de como você insere Deus na cultura dos seus filhos. A fé precisa criar raízes em você, porque a fé é uma experiência. Nós somos cristãos. O cristianismo é a única religião que é uma religião de experiência. O cristianismo é a única religião que você não lida apenas com um livro, que você não lida apenas com uma filosofia religiosa, que você não lida apenas com um conceito filosófico. Pegue qualquer outra religião, todos os líderes deles estão mortos. O cristianismo é a única religião que o líder dele está vivo. Só que uma fé superficial consegue transformar o poder de um Deus vivo em um efeito morto. Você precisa entender que esses homens que eu estou citando a você foram homens que eram imigrantes, mas eles entenderam uma coisa: Deus me colocou em um local que eu posso governar.
Deus me colocou em um local que eu posso construir cultura. Deus me colocou em um local que eu posso manifestar a minha fé. Deus me colocou em um local onde eu não vou me contaminar. Deus me colocou em um local onde a minha fé será uma blindagem. Deus me colocou em um local onde eu posso levar o nome do meu Deus por onde eu passar. Porque Deus também é um Deus de imigrantes. Você está comigo aí? Diga, eu posso e eu preciso. Vamos lá, diga, eu posso e eu preciso frutificar onde Deus tem me plantado. Se nós não nos prepararmos, nós vamos viver uma realidade de Ezequiel, junto aos exilados, no rio Quebar, lidando com o que uma terra pode servir de pior. Porque é a realidade que os judeus ficaram junto ao rio Quebar na Babilônia. Mas se você se preparar, Deus pode colocar você em postos altos, não apenas desse país, mas em toda a União Europeia. Eu não sei se você sabe, mas hoje a secretária do vice-presidente da União Europeia é uma brasileira, filha de um pastor brasileiro, alguém que se preparou no Brasil, e dentro de um contingente de pessoas europeias, uma brasileira cristã, filha de um pastor brasileiro, é secretária do vice-presidente da União Europeia. Só que o que você precisa entender é que existem dois destinos, o de Ezequiel e o de Daniel. Você só consegue alcançar o destino de Daniel como um imigrante se você se preparar para estar entre os nobres. Deus é um Deus de imigrantes. Levante sua mão e diga assim, Senhor, eu preciso me preparar. Me ajude a me dedicar para que eu alcance. Quanto mais longe eu posso chegar, para que o teu nome seja glorificado na minha vida. Como que eu faço para descobrir meu propósito? Como que eu faço para descobrir meu? Em segundo lugar, você precisa identificar em que você pode ser útil. Em que você pode ser? Em que você pode ser? Neemias era o quê? Diga comigo, copeiro. Neemias trabalhava no palácio, era um imigrante, mas trabalhava no palácio, diante do rei. Tinha uma posição altamente confortável. Só que chega alguém vindo de Jerusalém e Neemias faz uma pergunta. Como é que está Jerusalém? E alguém fala assim, ó, Jerusalém está destruída, Jerusalém está em ruínas. 70 anos foi o tempo do exílio. Depois que o exílio terminou, algumas caravanas começaram a voltar com o passar dos tempos para Jerusalém, lideradas por homens como, por exemplo, Nabucodonosor, como, por exemplo, melhor dizendo, Zorobabel. Só que algumas dessas caravanas que foram, elas começaram a retornar de novo para a Babilônia, porque encontraram um cenário em Jerusalém sem infraestrutura alguma. Porque há quase 100 anos os muros estavam destruídos, as portas estavam queimadas, as casas estavam derrubadas, a cidade estava em ruína. Um desses homens, que volta, o nome dele é Hanani, ele encontra-se com Neemias, e Neemias faz uma pergunta, como está Jerusalém? Como está? A resposta que Neemias recebeu iria mudar para sempre a vida de Neemias. Guarde uma coisa com você, o segredo da vida nem sempre está nas respostas, às vezes está nas perguntas. A pergunta que Neemias fez mudaria para sempre a história da vida dele. Como está Jerusalém? Hanani diz assim, ó, Jerusalém está destruída, queimada, no chão, ruínas, sem nada que nos faça olhar para Jerusalém e pensar que os melhores anos de Jerusalém ainda estão pela frente. Se apresentou aqui uma coisa para Neemias, uma necessidade. Mateus, como que eu faço para descobrir o meu propósito? Você precisa descobrir em que você pode ser útil. E sabe como que você descobre em que você pode ser útil? Percebendo as necessidades. Ok? Que Deus derrame sobre o seu coração essa noite um senso de percepção que as pessoas não precisem mandar você fazer, mas que você desenvolva um senso de percepção tão grande que você olhe, identifique e resolva, através da sua percepção e da sua sensibilidade, as áreas que você pode ser útil. Você está entendendo aqui? Guarde uma coisa. Sabe quem é que cresce na vida? Quem faz mais do que esperavam que ele fizesse. Anote isso se você está anotando. Quem cresce na vida
é quem faz mais do que esperavam que ele fizesse. Quem cresce na vida é quem faz mais do que esperavam que ele fizesse. Se você, por exemplo, tem um patrão, ok? E ele te paga um salário por mês para você fazer uma coisa. Se você, no exercício da sua profissão, identifica uma necessidade, uma deficiência, uma lacuna, algo que você pode preencher, se o seu patrão perceber que você conseguiu fazer por ele mais do que ele te paga para fazer, se ele perceber que você conseguiu identificar áreas que a empresa, o ambiente, o empreendimento tinha uma necessidade, tinha uma deficiência, e você conseguiu ser uma solução para aquilo, muito provavelmente ele vai promover você, porque ele percebeu que você é alguém que produz muito mais daquilo que era esperado. Você está entendendo aí? Ok? Pense uma coisa aqui comigo, eu estou costurando 2 textos, Parábola dos Talentos e a história de Neemias, capítulo 1. Você está comigo aí? Diga amém. Sabe quais foram os servos que foram recompensados? Que o Senhor olhou para eles e falou assim, ó, você foi um servo bom e fiel. Bom e porque você foi fiel sobre o pouco, sobre o muito eu te colocarei, entre para a eternidade com o seu Senhor. Sabe quais foram os servos que foram recompensados? Foram os servos que o Senhor entregou 5 talentos, mas ele trouxe 10. Que o Senhor trouxe 2 talentos, mas eles trouxeram 4. O Senhor falou para eles que eles tinham que fazer aquilo? Não. Sabe por que eles fizeram? Porque eles foram sensíveis. Eles perceberam uma necessidade. E eles entenderam algo que eles podiam ser útil fazendo. Eu estou profetizando uma palavra de Deus sobre a sua vida. Deus vai te dar uma mente aberta. Deus vai te dar uma mente sábia. Deus vai te dar um entendimento rápido. Deus vai te dar uma capacidade de identificar problemas e saber como resolvê-los. Deus vai te dar uma capacidade de você conseguir fazer muito mais do que aquilo que esperavam que você fizesse. E através da sua entrega, da sua dedicação, do seu empenho, da sua excelência naquilo que você faz, Deus vai promover você. Deus vai abençoar você. Deus vai prosperar você. E você irá avançar em todas as áreas da sua vida. Você pode glorificar a Deus por isso? O que faz você crescer é se você faz mais do que esperavam que você fizesse. Entregou 5 talentos, devolva 10. Entregou 2 talentos, devolva 4. Mateus, qual é a outra opção? A opção é se você recebe 1 talento, enterra e devolve 1. Pensa comigo aqui uma coisa, está comigo aí? Diga amém. Eu já expliquei a vocês o valor daquele talento, ok? Era o salário de quanto tempo de trabalho? 20 anos. Imagina, por exemplo, que eu vou fazer uma viagem, que eu moro aqui em Portugal, e que eu tenho um carro do valor de 20 mil euros. Qual o valor? E eu olho para você e falo assim, você pode cuidar desse carro para mim? Eu fico 2 anos fora. Quando eu volto 2 anos depois, o que eu vou esperar que você me entregue? O meu carro, sim ou não? Eu vou ficar bravo com você porque eu te entreguei ele valendo 20 mil euros, mas agora ele está valendo só 15 mil euros? Não, porque eu te entreguei um carro. Eu vou esperar que você pegue esse carro, venda ele, pegue esses 20 mil euros, aplique esse dinheiro, dobre esse capital financeiro. E quando eu voltar, você compra para mim 2 carros de 20 mil euros e me entregue 2 carros de 20 mil euros? Não, porque eu te entreguei quantos carros? Um carro. O servo que fez isso, que recebeu e devolveu, sabe o que foi que Jesus chamou ele? Mau e negligente. Sabe qual foi o servo bom e fiel? O servo que recebeu 2 e devolveu 4. O servo que recebeu 5 e devolveu 10. Porque aqui tem uma coisa que você precisa levar para a sua vida a partir desta palavra. No reino de Deus, não existe esse negócio de manter. Quem mantém, perde. No reino de Deus, ou você melhora ou você piora. Ou você progride ou você regride. Ou você avançou ou você retrocedeu. Não existe esse negócio de manter no reino de Deus. Porque servo bom e fiel é aquele que multiplica. É aquele que... Porque a questão não é o que Deus te confiou. A questão é o que é que Deus fez. O que é que você fez, melhor dizendo, com aquilo que Deus te confiou. A questão não é o que Deus te confiou. A questão é o que você fez com aquilo que Deus te confiou. Porque um servo devolveu 10. Quantos? Mas ele recebeu quantos? Então o saldo dele é quanto? 10. É qual? 5.
Um servo devolveu 4, mas ele recebeu quantos? O saldo dele é 4? Qual que é o saldo dele? 2. E um servo devolveu 1, mas ele recebeu quantos? E qual é o saldo dele? 0. Nós seremos julgados não pelo que tivemos, mas nós seremos julgados pelo que produzimos com aquilo que tivemos. Quanto mais Deus te dá talentos, dons, habilidades, ideias, potenciais, é um compromisso maior, porque um dia haverá uma prestação de contas. A questão não é se você sabe fazer alguma coisa, a questão não é se você recebeu um dom, a questão não é se Deus te deu unção, a questão não é se Deus te deu alguma habilidade, a questão não é se você recebeu do Senhor algum ministério, a questão não é se você recebeu do Senhor algum talento. A pergunta é, o que é que você está fazendo com os talentos que Deus te confiou? Porque você não será julgado pelo tanto que você teve, você será julgado pelo que você conseguiu produzir, gerar, com o que você conseguiu fazer, com a quantidade de vidas que você conseguiu abençoar, com a quantidade de pessoas que foram abençoadas através da sua utilidade. Deus está nos fazendo entender esta tarde que a sua utilidade está nas necessidades que você consegue ser uma solução para elas. Você pode dizer glórias a Deus por isso? Quem aqui acha extraordinária a história de Neemias? Faz assim. A história de Davi, Elias. Você acha extraordinária a história de Isaías? Sim. Eu apresentei para você 4 homens. Diga comigo, Neemias, Davi, Elias, Isaías. Esses 4 homens fizeram coisas extraordinárias, sim ou não? A grande maioria deles fizeram coisas extraordinárias que Deus não os mandou fazer. Deus apenas apresentou para eles uma necessidade. Deus não mandou Neemias reconstruir os muros de Jerusalém. Deus apenas apresentou para ele uma necessidade. Deus não mandou Davi ir enfrentar Golias. Deus apenas apresentou para ele uma necessidade. Deus não mandou Elias ir profetizar contra Acabe. Ele está num cenário de apostasia, que ele vê que todo Israel está adorando a Baal, dizendo que Baal que mandava a chuva, dizendo que Baal que era o Deus da produtividade. Ele chega diante de Acabe e diz, ó rei, é segundo a minha palavra. O que ele está dizendo é, eu não recebi uma palavra de Deus para fazer isso, só que eu não poderia cruzar os meus braços, fazendo de conta que eu não estava vendo a necessidade que está existindo. Segundo a minha palavra, não haverá chuva e nem orvalho sobre Israel, e Deus fechou os céus e não existiu chuva. Você tem na Bíblia o chamado de Jeremias, o chamado de Isaías não. O que a Bíblia diz para a gente, que a gente entende como o chamado de Isaías, é Isaías capítulo 6, quando Isaías vê anjo, glória, adoração, fumaça, e ele ouve uma voz, provavelmente a Trindade conversando entre si, dizendo, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Mas você não tem Deus dizendo, Isaías, será que você pode ir? Isaías, será que você pode fazer? Deus apenas apresentou uma necessidade para ele, e quando ele entendeu uma necessidade, ele disse, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Sabe o que ele estava dizendo? Se eu vejo uma necessidade, eu quero ser útil nisso. Se eu vejo uma necessidade, eu quero ser útil nisso. Se eu vejo uma necessidade, eu quero ser útil nisso. O seu nível de utilidade vai te conectar ao ambiente do seu propósito. Deus quer te guiar a isso, e o nome dele será glorificado na sua vida também através disso. Você pode celebrar o Senhor por isso? Diga, eu preciso entender as necessidades. Diga, se eu entender as necessidades, eu vou encontrar minha utilidade. Diga, se eu encontrar minha utilidade, ela irá me guiar ao meu propósito. Qual era a profissão de Neemias? Qual? Jerusalém precisava de alguém que fizesse o quê? Reconstruísse muros. Sabe qual era a resposta mais fácil para Neemias dar? Que pena que eu não sei fazer isso. Se eu tivesse pelo menos já construído pelo menos uma parede, eu teria alguma noção de engenharia, de construção civil. Neemias nunca tinha construído nenhuma parede na vida. Como que um homem que nunca construiu nenhuma parede vai reconstruir de toda a cidade os seus muros? Neemias descobriu que a utilidade que ele não sabia que tinha estava escondida na necessidade que foi apresentada a ele.
Tem coisas que você ainda não sabe que você sabe fazer. Deus vai apresentar algumas necessidades a você. Se você for sensível à necessidade, você vai descobrir como você pode ser útil fazendo aquilo. Isso vai te conectar ao seu propósito. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quantos aqui reconhecem pelo menos um dom, uma habilidade, um talento que você tem e faz assim? Todo mundo tem pelo menos um. Levante sua mão, deixa eu ver você. Abaixa a mão. Deixa eu fazer uma outra pergunta para você. Quem de vocês aqui tem um talento, uma habilidade, um dom que você queria ter, mas você ainda não tem? Faz de novo assim. Deixa eu falar uma coisa para você. Os servos, o primeiro servo recebeu quantos talentos? Mas no final ele tinha quantos? Sabe como foi que ele chegou a 10? Desenvolvendo os 5 primeiros. Trabalhando os 5 primeiros. Utilizando os 5 primeiros. Deixa eu falar uma coisa para você. O talento que você ainda não tem está escondido no desenvolvimento daquele que você já sabe que possui. O talento que você ainda não tem está escondido no desenvolvimento daquele que você já sabe que possui. O que você não pode é dizer um não para a necessidade. A necessidade revela como você é útil em áreas que você não se descobria. O que eu sei é servir vinho ao rei, mas a necessidade é de construir um muro, eu vou construir. Construindo um muro, Neemias encontrou o seu propósito. Você está comigo aí? Diga, Senhor, ajuda-me a descobrir como eu posso ser útil. Terceiro ponto, e eu começo a encerrar a mensagem aqui. Quem volta amanhã? Em primeiro lugar, você precisa identificar quais são os seus talentos. Os seus? Em segundo lugar, você precisa identificar em que você pode ser útil. E você descobre a sua utilidade quando você percebe o quê? Necessidades. Ok? Se você for uma resposta a uma necessidade, você encontra utilidades que você não sabia que poderia ter. Porque o talento que você ainda não tem está no desenvolvimento daquele que você sabe que já possui. Quando você desenvolve 5 talentos, eles se transformam em 10. Quando você faz o que você já sabe fazer, você se descobre em outras áreas. Ok? Tem coisas que você ainda não sabe que você pode fazer aquilo. Talvez o seu líder de departamento, seu pastor da congregação, um dia vai chegar para você e vai dizer, será que você pode ajudar nesse domingo, nisso daqui? Apareceu uma necessidade. Você vai descobrir como que você é útil. Talvez naquele dia, Deus vai te conectar com o seu propósito. O John Maxwell fala uma coisa extraordinária. As pessoas confundem o dia do sucesso com o dia do reconhecimento. Você pode repetir isso comigo? Diga dia do sucesso e dia do reconhecimento. Talvez alguém vai dizer, ó, o dia do meu sucesso, humanamente falando, foi o dia que eu fui consagrado a pastor. Não, aquele foi o dia do seu reconhecimento. O dia do seu sucesso foi quando apresentou para você uma necessidade e você tinha tudo para dizer não, mas você disse sim. John Maxwell diz o seguinte, o dia do seu sucesso não é o dia da sua formatura. O dia da sua formatura é o dia do seu reconhecimento. Naquele dia você está com o cabelo bem penteado. Tem pessoas que você ama perto de você. Você está com um canudo de formatura nas mãos. Naquele dia você tem um registro daquele momento. Só que aquele não foi o dia do seu sucesso. Aquele foi o dia do seu reconhecimento. Ele diz, o dia do seu sucesso foi o dia que você quase desistiu de começar a universidade. Mas insistiu e começou. O dia do seu sucesso foi o dia que você acordou dizendo, eu vou trancar a matrícula hoje. Mas você insistiu e não desistiu. O dia do seu sucesso foi o dia que alguém olhou para você e disse assim, sua família nunca teve ninguém formado. Sua família nunca teve ninguém empresário. Sua família nunca teve ninguém que venceu na vida. Sua família nunca teve ninguém que teve um casamento feliz. Sua família nunca teve ninguém que foi muito longe na vida. Mas você entendeu que Deus estava te dando a oportunidade de quebrar um ciclo e começar a viver uma nova história a partir de você. E naquele dia você não desistiu. John Maxwell diz, aquele dia foi o dia do seu sucesso. Desse dia você não tem uma fotografia. Naquele dia você não estava com um bom perfume. Naquele dia não tinha pessoas do seu lado para te incentivar.
Aquele dia talvez você estava num dia que você tinha tudo para desistir, mas Deus te deu forças e você tirou forças da fraqueza. Você descobriu que quando você está fraco, é aí que você está forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas suas fraquezas. Esteja atento às necessidades que Deus vai apresentar a você. Por trás de cada necessidade há um caminho de utilidade, e um caminho de utilidade te guia ao seu propósito. Terceiro e último lugar. Primeiro lugar, qual foi? Você anotou aí? Você precisa identificar quais são os seus talentos. Segundo lugar, você precisa identificar em que você pode ser útil. Terceiro lugar, você precisa identificar o que é que te agita por dentro. Você precisa identificar o que é que te agita por dentro. Neemias ouviu a resposta, ó. Jerusalém está destruída. Jerusalém está? Você lembra o que ele fez? Se assentou, chorou, parou de comer. E não é que ele ficou consternado pela manhã e à tarde já estava bem, não. A Bíblia diz que por alguns dias ele ficou consternado. Isso aqui agitou Neemias por dentro. Tem uma lógica aqui que eu acho ela extraordinária. Quando a Bíblia diz que ele se assentou, chorou, parou de comer, lamentou por alguns dias, mudou uma coisa nele. Diga comigo, rotina. O que foi que mudou? Guarde isso. O homem que está perto de mudar a rotina de uma cidade, Jerusalém, primeiro precisou ser capaz de mudar a sua própria rotina. Porque ninguém conseguirá mudar a rotina de uma cidade se primeiro não mudar a sua própria rotina. Ninguém conseguirá mudar a rotina de uma geração se primeiro não mudar a própria rotina. Aquilo que não conseguir transformar a você, dificilmente vai conseguir transformar a alguém a partir de você. A mudança precisa começar primeiro em nós. Você pode repetir isso comigo? Diga, a mudança precisa começar primeiro em mim. Diga, se mudar a minha vida, vai mudar tudo ao meu redor. Neemias chora. Lamentação, consternação, contrição, arrependimento, desejo de mudança, até que ele olha para o rei e ele diz o seguinte, ó, eu vou deixar isso daqui, eu vou ir para Jerusalém. Mas Jerusalém está em ruínas, não tem problema, em Jerusalém está o meu propósito. Mas você está trocando um palácio e acesso ao rei para você lidar com gente que há quase um século está no meio de escombros. Não tem problema. Em meio aos escombros que está o meu propósito. A necessidade me ajudou a entender como que eu posso ser útil lá. Você precisa identificar o que é que agita você por dentro. O que agita você? Esteja atento a uma coisa. Moisés descobriu o propósito dele com 80 anos. Quantos anos? Lembra? Ele está no deserto, uma sarça pegou fogo. Uma sarça pegou? Aí Deus falou por meio da sarça, falou assim, Moisés, você vai voltar, vai livrar o meu povo do Egito, vai guiar o meu povo com mãos fortes. Quando te perguntarem quem é que falou com você, diga que foi o eu sou o que sou, que te enviou. Você irá no meu poder, eu vou manifestar sinais. Naquele dia Moisés teve certezas. Naquele dia Moisés teve. Vai chegar um dia na sua vida que a sarça vai pegar fogo na sua frente. Vai chegar um dia na sua vida que você terá certezas de qual é o propósito de Deus para a tua história. Agora, guarde uma coisa. Antes desse dia, você vai perceber que o seu chamado já vai estar comunicando com você há muito tempo. O que você precisa identificar hoje é aquilo que te agita por dentro. Com 40 anos, quantos anos? Moisés teve uma experiência. Com quantos anos ele tinha? Quantos anos ele tinha quando a sarça pegou fogo? 80. Com 40 anos, ele está no Egito, sendo linha sucessória do trono, porque ele era filho da filha de Faraó. E a Bíblia diz que ele viu um hebreu maltratando um egípcio maltratando um hebreu. E a Bíblia diz que, inexplicavelmente, ele correu sobre o egípcio e ele matou o egípcio para libertar o hebreu. O que ele fez foi errado. Mas se você chegasse para Moisés e perguntasse para ele, seja sincero, Moisés, você tinha um problema pessoal com aquele cara, não tinha?
Você já teve algum desentendimento com ele algum tempo atrás, não foi? Sabe o que Moisés ia falar para você? Nunca nem tinha visto aquele homem. Mas como assim? Ele ia dizer para você, eu não sei te explicar. Aquilo me agitou por dentro. E quando eu vi, eu já tinha matado aquele homem para libertar aquele hebreu. Vai levar 40 anos ainda para a sarça pegar fogo. Mas o chamado de Moisés já está conversando com ele. O chamado de Moisés já está dizendo, Moisés, você nasceu para isso, para libertar hebreus das mãos de egípcios. Hoje foi um dia serão milhares deles que sucumbirão nas águas do Mar Vermelho, para que milhares e milhões de hebreus sejam livres, através de um chamado que Deus fará existir por meio de você. Vai levar 40 anos para a sarça pegar fogo na sua frente, mas o seu propósito já está agitando você por dentro, porque o seu propósito sempre vai causar uma inquietação em você. Guarde uma coisa nessa tarde, dificilmente Deus vai te expor a algo que Ele não queira te usar para mudar. Dificilmente Deus vai te expor a algo que Ele não queira te usar para mudar. Algo que você vê hoje já agita você. Talvez alguém pregando, alguém indo para o campo missionário, alguém dedicando sua vida ao ministério, alguém se preparando para ser um excelente médico, um excelente advogado. Alguma coisa que você olha e vê, há uma agitação acontecendo dentro de você. Muito provavelmente já é o seu chamado, já é o seu propósito conversando com você. Deus sempre vai te despertar de uma forma antecipada. Um dia a sarça vai pegar fogo na sua frente, mas quando ela pegar fogo, seu chamado já vai estar conversando com você há muito tempo. Ele já está conversando desde agora. Deus já está te mostrando a área que Ele vai usar você. Você pode celebrar a Deus por isso. Diga comigo, o chamado de Deus para minha vida sempre vai me agitar por dentro. Um dia a sarça pega fogo. Só que antes da sarça pegar fogo, Deus já começou a gerar dentro de você. Antes da sarça pegar fogo, já teve um dia que você, antes de dormir, você disse, Senhor, usa a minha vida. Antes da sarça pegar fogo, já teve um dia que você viu alguém servindo na área que Deus também tem um propósito para você servir. E você olhou para aquilo e sua atenção ficou conectada. E você pensou, seria tão especial se Deus também me usasse para fazer isso. A sarça talvez vai levar algum tempo ainda para pegar fogo na sua frente. Mas o seu chamado começa a conversar com você antes. Dificilmente Deus vai te expor a algo que Ele não queira te usar para mudar. As áreas que mexem com você por dentro, já é Deus conversando com você. Eu vou te usar para isso. Eu tenho um propósito na sua vida para isso. Eu tenho uma obra na sua vida e eu vou te usar nesta área. Eu quero orar com você nesse começo de noite, dizendo a você, não desperdice a sua vida. Há um chamado de Deus te esperando. Você só tem uma vida, entregue ela para Deus. Você só tem uma vida, entregue ela para Deus. Você só tem uma vida. Não cometa a loucura de usá-la para você. Essa é uma tarde para você se render e dizer, Senhor, eu não quero gastar a minha vida em caminhos ilusórios. Eu não quero gastar a minha vida em coisas que lá na frente, quando ela estiver terminando, elas não vão ter conseguido completar em mim o privilégio que foi poder ter vivido. Eu encerro essa palavra para orar com você ao som ainda desse fundo. Mas com um texto que há pouco tempo atrás, desde que ele veio ao meu coração, ele marcou profundamente a minha vida.
Eclesiastes capítulo 3, Salomão escreveu sobre o tempo, sobre o. Quem é que cresceu na igreja ouvindo dizer aquele versículo dizendo há um tempo para tudo? Faz assim com a sua mão. Você sabia que aquele texto nunca disse isso? Aquele texto não diz que há um tempo para tudo. O que aquele texto diz é que há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Deixa eu falar uma coisa para você. A vida é muito rápida. Não vai dar tempo para tudo. A loucura é quando, tentando fazer tudo, a gente negligencia o que é propósito. Não vai dar tempo para tudo. Mas se você priorizar o que é propósito, eu tenho uma boa notícia para você. Vai dar tempo. Há um sentido muito curioso da palavra propósito ali. O termo propósito no original bíblico ali é diferente do que a gente pensa. Porque propósito na mente da gente é destino, propósito na mente da gente é desígnio, propósito na mente da gente é missão. O original bíblico ali, o significado de propósito é deleite. Você pode repetir isso comigo? Diga deleite. Fale comigo. Propósito é deleite. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Quer descobrir algo que é propósito de Deus para a sua vida? Isso é algo prazeroso. Propósito não te mata, propósito te faz viver. Propósito não te faz perder sentido de vida, propósito te faz encontrar sentido de vida. Há uma reflexão antiga que ela é fantástica, que diz o seguinte: se você recebesse o mesmo salário, se você recebesse o mesmo para fazer qualquer coisa, se você recebesse o mesmo salário para ser pastor, para ser empresário, para ser jogador de futebol, para ser médico, para ser psicólogo, se você recebesse a mesma recompensa para fazer qualquer coisa, o que você escolheria fazer porque você ama? Porque a sua vida se completa fazendo aquilo. Que você olha para aquilo e você diz: isso daqui para mim é deleite, isso daqui me preenche, isso daqui me dá sentido para a vida. Muito provavelmente a resposta está apontando para aquilo que é o seu propósito. Um dos maiores cirurgiões plásticos do mundo é um brasileiro, mora nos Estados Unidos, ele é chamado de Dr. Ray. Dr. Ray é simplesmente um dos homens mais bem pagos para fazer o que ele faz e um dos homens mais reconhecidos na profissão que exerce, dentro do cenário de cirurgia plástica. Há um tempo atrás teve uma entrevista do Dr. Ray que chocou o mundo. Perguntaram para ele: você tem algum arrependimento na vida? Se você pudesse voltar lá atrás, ser um homem tão bem sucedido, o que você teria feito diferente? E ele disse: se eu pudesse voltar atrás, eu teria consertado algo que eu fiz errado na minha juventude, porque Deus me chamou para ser um missionário. E eu disse não para ele. Dr. Ray já está com mais de 60 anos. O que ele está dizendo é: eu descobri tarde que o tempo não volta. Mas ele é alguém que deu errado na vida? Não, deu muito certo. Mas ele é alguém pobre? Não, se bobear, alguém milionário. Mas ele é alguém sem reconhecimento? Não, é um dos profissionais mais bem reconhecidos na área que ele exerce. Mas foi alguém que entendeu que tem uma medida que completa aqui dentro, que não tem a ver com o quanto você acumulou aqui fora, mas tem a ver com se você encontrou ou não uma coisa chamada propósito. Qual é o seu propósito? Fica de pé, eu quero orar com você. Você não pode gastar a sua vida sem encontrar em Deus qual é o seu propósito. A palavra dessa tarde, o tema é: não desperdice a sua vida. Não desperdice a sua, não desperdice. Você só tem uma vida. Uma. E ela passa rápido demais. E é um desperdício gastá-la tentando fazer tudo, sem entender que não vai ter tempo para tudo, mas vai ter tempo para aquilo que é propósito. Os talentos que Deus te deu te conectam ao seu propósito. A utilidade que você tem mediante as necessidades que se apresentam para você te conecta com o teu propósito.
e aquilo que mexe com você por dentro. Que mexe com você? Que mexe com você? Vai te conectar àquilo que é o seu propósito. Não desperdice a sua vida. Se você só tem uma vida, entregue ela para Deus e diga: Senhor, eu quero viver toda a minha vida para cumprir o teu propósito. Coloque sua mão no seu coração, eu quero orar com você. Senhor, eu creio muito que uma palavra tem o poder de mudar destinos. Eu creio muito que uma palavra tem o poder de mudar o futuro. E eu creio muito que uma palavra tem o poder de mudar uma vida. Eu oro com estes jovens agora. Deus, que o Senhor gere dentro deles uma fome por aprender. Que seja construída na mente deles, ó Pai, o entendimento de que existem dois destinos para imigrantes nesse país. O destino de Ezequiel e o destino de Daniel. Que quem se preparar vai alcançar os maiores postos desse país. Que o Senhor use eles, ó Pai, em todas as áreas. No governo, na educação, nas finanças, na saúde. Deus, no jornalismo, nas mídias. Que o futuro deles seja incrível. Que por onde eles passarem, que eles não tenham vergonha da fé que eles têm em Ti. Que a fé deles seja uma fé indestrutível. Que eles manifestem o Teu amor por onde passarem. Que Jesus seja honrado e glorificado por onde eles passarem. Eu os abençoo esta tarde. Na autoridade do Teu nome, mediante a palavra que está sendo liberada. Eu oro por eles, pedindo a Ti que eles sejam liberados para um destino extraordinário, de cumprimento de propósito a partir desta tarde. Que eles sejam prósperos, frutíferos, abençoados em tudo que eles fizerem. Que eles encontrem, que eles consigam discernir qual é o propósito do Senhor para a vida deles. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém e amém. Deus falou com você? Diga para alguém perto de você: eu vou viver para cumprir o propósito de Deus para a minha vida. Diga a 2, 3, 8 pessoas, abrace. Diga para essa pessoa: você vai viver para cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Abençoe alguém perto de você. Gente, vamos aplaudir Mateus Soares. Não, eu achei que fosse fazer mais barulho.